Olá, pessoal. Cá estamos em mais um encontro do nosso podcast de pesquisa clínica. Estamos iniciando agora a nossa segunda série de episódios com as temáticas em pesquisa científica. Se você não percebeu, acredito que sim, nós já temos uma primeira série com outros 4 episódios com temas relevantes associados a esse tema. E hoje, em particular, abrindo essa nossa nova série, nós vamos discutir sobre a Inspirali Research Organization, né? A ideia hoje, então, é a gente conversar um pouquinho do início desse processo, os desafios, o que já foi feito e também o que é que se tem em perspectiva futura. Toda essa discussão de hoje vai ter uma mesa um pouquinho diferente do habitual, a gente sempre tem convidados nessas conversas. Hoje vai ser a nossa equipe da pesquisa clínica, né? Estamos aqui com a nossa diretora, Andrea Ferraz, estamos aqui com a nossa gerente médica, a Fabíola Cordeiro, e até vamos começar com aquela breve apresentação de cada pessoa para a gente já engatar na nossa conversa, né? Sinta-se muito à vontade, acompanhe essa conversa conosco, tá? Quem vai começar se apresentando aí? Acho que eu vou. Tá. Eu vou. Vai, Débora, a mais velha primeiro. Para com Bom, isso. eu sou a Andrea, sou enfermeira de formação. Eu me formei em 1998. Vale lembrar que na época que eu fiz faculdade eram 4 anos, né, de enfermagem. No primeiro ano da faculdade eu fiz iniciação científica. Olha só. Já levei trabalho para congresso, fui premiada, aquela festa. E já entrei de uma certa forma na pesquisa. Ainda não tinha aquela questão de ter que passar em CEP, ter que ter o número para publicar, nada disso, não existia isso. Quando eu estava no final do primeiro ano da faculdade, 1996, 97, 98, 1995, no final do primeiro ano, eu precisei trabalhar, né? E eu fui trabalhar como secretária com o professor Edmundo Chá da Baracá, hoje é pró-reitor da USP, um ginecologista. Referência. E aí ele me levou para dentro da Unifesp. Então eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde no consultório e à noite eu ia preencher um papel que aí eu fiquei sabendo na época, que o tal do CRF, Case Report Form, que é onde você passa os dados da pesquisa clínica para enviar para a indústria farmacêutica. Eram 3 ou 4 vias de papel, a gente tinha que acalcar 3 vias, né, Pá? Tinha que acalcar a caneta, pelo amor de Deus, porque se não saísse em todos, né? Aquela burocracia. E aí eu me adentrei ao mundo da pesquisa clínica, dentro da faculdade. Então, comecei muito cedo, nossa, né? Muito cedo. E aí veio toda a parte regulamentar, né? As regulamentações da pesquisa clínica. Eu me formei. Com 1 ano de formada, eu montei uma empresa de consultoria para a indústria farmacêutica. E também fui dar aula, que era meu sonho, seguir a carreira acadêmica. E fui chamada na mesma faculdade que eu me formei como docente. Então, com 1 ano de formada, eu virei empresária e virei docente. Aí, continuei estudando, fiz mestrado e etc. E dando aula, eu sempre sentia, e trabalhando com pesquisa, e eu dava aula de saúde pública. Aí era totalmente díspare, indústria farmacêutica, na cabeça das pessoas, era o fim do mundo. Eu dar aula de saúde pública e falar de pesquisa clínica. Verdade. E aí eu sempre ficava, meu Deus, como a pesquisa acadêmica precisa melhorar. Porque a pesquisa clínica em si, ela é muito mais regulada do que a pesquisa acadêmica. E a gente sente falta, né? Hoje o país não tem cientista. Então, a gente precisava ter mais cientista e precisava ter a pesquisa clínica já desde a graduação. E aí, por isso, eu vim para a Inspirali e depois nós vamos contar um pouco o que a gente veio fazer. Você foi coordenadora do curso também, né? Isso, Fá, obrigada. Fundamental da pesquisa clínica, exatamente. Eu montei com uma parceria com um local que chama IPESP, que era na Alameda Franco, o primeiro curso de especialização em pesquisa clínica. Olha só. 2000 e alguma bolinha. E aí, formei 2 turmas só.
E não tinha nem muito aluno querendo fazer essa pós. Aí, depois de muitos anos, eu fui convidada e fui ser coordenadora adjunta do curso de especialização em pesquisa clínica do PROAD SUS do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Lá eu fiquei também há alguns anos. Chega, né, Fá? Fala você um pouco de você, quem você é. E quando que nós nos conhecemos, Fabiola? Acho que é bom contar também. Então, antes disso, é uma história longa. A gente está se apresentando, porque eu acho que faz parte, né? Mas o foco aqui é a gente falar da Iro, mas a gente vai contar a nossa história para vocês entenderem o contexto, porque que a gente está realizando esse sonho. Perfeito. Bom, eu comecei fazendo toda a minha atividade de residência na ENSP, na Fiocruz. Então, eu fui pela trilha da saúde pública também, apaixonada, né, por saúde pública, e comecei a trabalhar lá como assistente de pesquisa. Cheguei a trabalhar com saúde da mulher, coletando os dados. Na época era o EpiInfo, que a gente utilizava. E meu sonho era continuar lá, né? Só que a gente também tem que ver a carreira, tem que ter sobrevivência, né? Sim. Então, eu acabei fazendo um concurso público, fui para o município montar um serviço de medicina dentro da parte de processamento de dados do município. E depois eu falei assim, não, eu quero voltar para a área de pesquisa, eu quero voltar. E nisso surgiu uma oportunidade dentro da indústria farmacêutica. Eu não sabia o que era, eu só via assim, pesquisa clínica, meus olhos brilharam. Eu não sabia nem o que era indústria, o que era pesquisa dentro da indústria, não sabia isso nada. Porque é médica, hein? Exato. Olha só, a gente não tem essa noção, né? E sai muito crua da faculdade, a gente não sabe o que é farmacovigilância, a gente não sabe o que é pesquisa, não sabe nada. E eu fui para a indústria, fiquei 15 anos lá, comecei como monitora, que aí eu te conheci. Olha que legal. Mesmo dentro da monitoria, eu era crua, né? Eles queriam que os monitores fossem médicos, porque eles estavam começando o trabalho aqui no Brasil, e eles queriam que os monitores já tivessem uma qualidade, assim, porque eles não sabiam como era a área de saúde, então eles queriam que fossem médicos. E aí eles me aceitaram e eu conheci a Andréa nessa fase, né? A gente estava num estudo de reposição hormonal e eu era monitora, e eu me lembro que a quantidade de participantes, na época era sujeito de pesquisa, que a gente tinha era enorme, e a gente passava... Até à noite a gente estava lá preenchendo... Ela preenchendo CRF e eu vendo os dados e tal, e era CRF de papel, era uma quantidade imensa. Daí eu fui chamada para ser uma espécie de super monitora, digamos assim, né? Eu ajudava todos os monitores com treinamento e comecei também a fazer treinamento das pessoas que ingressavam na indústria. Então, a gente ia lá para fora do Brasil fazer esse treinamento de gerentes, de monitores, de outros cargos também fora do Brasil, de pessoas que vinham de várias partes do mundo, né? Para entrarem na nossa empresa. Era uma multinacional. Então, esse treinamento não era no Brasil, era na França. Olha. Então, eu ia para lá trabalhar, fazendo esse treinamento. Fiquei nisso. Desculpa, tenho que falar. Então, você já nessa época, porque eu não tinha essa noção. Eu trabalhava aqui, né? Mas a Fá já tinha essa noção de como que era regulamentada a pesquisa em outros países, né? Então, isso é muito legal de você falar, Fá. Então, isso, o que aconteceu? A gente conversava muito, mas eu tive a oportunidade de chegar a fazer um estudo, ser gerente de projeto internacional. Então, eles descentralizaram a gerência e eu daqui do Brasil, eu levei um estudo para 15 países. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma CRO também, que tinha uma abrangência mundial, e a parte toda regulatória desses países. Então, a gente conheceu o pensamento das agências reguladoras, o pensamento da parte ética, inclusive da parte de importação de medicamentos. Eu fiquei envolvida com essa parte toda. E foi muito interessante, porque a gente trabalhou com o mundo inteiro.
E eu cheguei a fazer treinamento também no Japão. Fui convidada para abrir um centro. O que eu chamo de centro de pesquisa? Essa indústria que eu trabalhava, ela tinha o Centro Internacional de Pesquisa Clínica, que, na verdade, era a área de pesquisa dentro da indústria, que era a parte responsável por fazer feasibility dos estudos, descobrir os centros e conduzir tudo. Então, o que eu chamo de centro de pesquisa dentro da indústria é isso, era o CIRT, né? E a gente abriu no Japão. E o Japão, eles têm uma legislação toda própria, os protocolos têm que ser baseados no povo japonês, tem que ser muito diferente. Imagina. E eu fui para lá fazer isso. E aí a Andréa me chamou... Não, mentira, ainda teve... Eu voltei para a Fiocruz, né, especificamente para Biomanguinhos, onde eu trabalhei com o governo, né, também, com transferência de tecnologia. Tive a oportunidade de trabalhar com associações médicas, nas sociedades médicas, para entrada de medicamentos no SUS. E trabalhei com DECIT, trabalhei com atores diversos. E é isso. Aí voltei, a André me chamou para construir esse grande sonho. Mentira. Ela também participou dos estudos de vacina quando ela veio para São Paulo. Eu fui subinvestigadora da Janssen, da vacina da Janssen e do Butantan. E até eu tenho orgulho de ter participado do livro de memórias lá do Butantan, da vacina, desenvolvimento da vacina. Acho que aí, muito bem. Aí que a gente... por uma bênção aí do professor José Lúcio, a gente entrou nessa empreitada. Mas fala você, Gustavo, como é que você foi? Como é que você entrou nessa pegada aqui? Eu até vou tomar ousadia, vou olhar pra câmera, né? Olha em que nível que eu tô, a equipe aqui, né? Olha o currículo, olha a experiência, olha a bagagem, olha o renome, olha o destaque. Vou fazer só uma menção brava antes de me apresentar, breve, né? As duas, nos contatos que a gente faz com a indústria, elas sempre conhecem as pessoas-chave, ou elas são conhecidas, né? É um destaque, uma equipe muito forte. Eu tenho um privilégio, não é querer me diminuir, mas só valorizar. Eu tenho um privilégio muito grande. Eu sou fisioterapeuta, né, de formação, mas eu não tive nenhum contato com a pesquisa clínica. O contato aproximado está acontecendo agora, nessa fase da IRO, que a gente vai comentar os desafios. Minha bagagem toda estava na pesquisa acadêmica, né, como um fisioterapeuta. Eu me interessei também desde o iníciozinho do curso, lá no segundo ano, era no final do primeiro, eu me encantei com metodologia científica. E o curioso, estava em crise, né? Eu ficava pensando, poxa, não me identificava nem tanto com a físio, quanto com estudar tema de pesquisa. Mas isso naquela linha, desenhar o projeto, conhecer desenho de estudo. Para passar a história, para chegar até a pós-graduação, onde foi num doutorado, que eu fiz um doutorado direto, o caminho foi de fazer estatística aplicada, especialização, né? E aí, trabalhando nesse cenário do doutorado, na universidade grande, eu cheguei a ter entrada no Centro Cochrane do Brasil. E acho que essa é a parte mais relevante de eu comentar. Que foram 7 anos. Ele é um tadinho. Não, mas é a parte que me dá muito orgulho também, assim, né? Do Centro Cochrane, que foi onde eu me senti acolhido e tive a oportunidade de conhecer. Para quem gosta da método, o Centro Cochrane e o Forte são revisões sistemáticas da literatura. Aí eu tive a oportunidade de aprender muito sobre busca em base de dados, sobre avaliação crítica com risco de viés, sobre meta-análise e análise estatística em particular. E aí tem um componente interessante que eu já ficava atento. Olha como eu fui, né, abençoado. Eu dei muitos cursos pelo Brasil sobre risco de viés, sobre meta-análise. E aí, não raro, veja como eu tinha essa percepção ao menos. Como um revisor, muito fácil pegar um artigo e falar, olha que defeito, errou nisso, errou naquilo, né? Faltou descrever aquilo outro. Como é que é fazer isso tudo? Exato. E não raro aparecia alguém assistindo o curso, vinha alguém que falava, Gustavo, mas tem o lado do ensaísta, né? Do trialist, né? Que faz o estudo. Não é bem assim, tem um desafio disso, aquilo outro. E era muito, muito relevante perceber essa realidade, né? Eu sempre tive cautela, mas agora, né, essa equipe... E aí, depois vai pegar nessa... Por que juntou, né, o que a gente pensa em fazer, até da visão do visionário lá do nosso professor José Lúcio. Mas nessa integração, eu sempre tinha essa curiosidade de conhecer. Eu só conhecia a pesquisa acadêmica, né? Assim, para tentar explicar esse termo, né? Quer dizer, aquela pesquisa que a gente faz dentro da universidade, na graduação, na pós-graduação, mas sem aquele participante da indústria que tem a regulação, o rigor, que vai para outra esfera, né? Então, eu fui abençoado, agraciado com conviver e aprender, né? Com essa equipe, né? Mas Gustavo também é professor, né, Gustavo? E também nesse trilhar...
atuo como professor nessa área acadêmica de saúde baseada em evidências, né? Que foi o fruto da Cochrane. Eu tive a honra, foi uma honra também, também tive essa honra de desenhar os cursos de saúde baseada em evidência da Inspirali, né? Então hoje eu tenho essa conhecido honra de ter, no Brasil inteiro. Acontece episódio, tem algumas aulas gravadas, eu vou nas instituições da rede e acabo sendo conhecido sem... Mas é uma grande honra ter participação. Então vale a gente falar. Agora é quem é. Só mencionar a Carla, que também é da nossa equipe. Verdade. Ela não pôde estar aqui. A Carla é fundamental também. Sim. Ela é supervisora dos centros de pesquisa. E ela não pôde estar aqui, infelizmente, mas é por uma boa causa. Sim. Então, a gente quer dar um alô para ela e que ela se sinta aqui representada, tá bom? Essa Fabíola, vou te falar, viu, gente? Eu nem tinha... Carla, você não me mata, mas eu nem tinha lembrado disso, mas tudo bem, né? Mas tá bom, fluxo, muito obrigada. Foi muito bem. A nossa equipe completa somos 4. Somos 4. A gente precisa dos 4. Na verdade, 4 cabeças. E a Edmara também, que fez parte e ainda faz. Tá no nosso coração também. A Edmara, Somos 4 pessoas que vislumbram qual é o nosso desejo. O desejo da Ânima, a qual a Inspirali faz parte. A Ânima, então, é uma instituição que tem escolas de graduação pelo Brasil. A Inspirali é o braço, é a vertical que cuida das escolas de medicina. A Inspirali Research Organization, que está dentro da Inspirali, então, o objetivo fim da IRO é formar cientista. Perfeito. É melhorar o número de cientistas que nós temos no país hoje. Para isso acontecer, a gente precisava fazer com que a pesquisa clínica, da mesma maneira que ela ocorre dentro das universidades públicas, ocorresse dentro das universidades privadas, que é o nosso caso. Perfeito. Então, ela precisava existir. Por quê? Porque eu não posso falar de pesquisa clínica em sala de aula, discutir isso com os alunos, se eles não vão ver dentro da faculdade, eles não vão fazer sentido, né? Exato. E aí a gente ter no final o que a gente quer, que é essa formação de cientista. Pegando o cenário que a gente já existe, a gente fala do que está produzindo, nossos sonhos, nosso objetivo, né, de transformar, mas mostra pra gente assim, dá uma ideia. Isso que a gente faz na Inspirali Research Organization é algo comum? Já existia? Pensando na rede privada? Como é que ensina? Então, vou contar um pouquinho. Universidade privada, escola de medicina privada. Vamos falar do território que nós estamos, São Paulo, tá? São Paulo. A gente tem outras empresas que são empresas educacionais. Eu vou citar nomes, porque eu acho que não tem problema nenhum, sem nenhum conflito não aqui. Não é crítica, pelo contrário, eles estão anos-luz na nossa frente. A gente tem o Einstein, que tem centro de pesquisa clínica e tem faculdade de medicina. Nós temos a São Camilo, que tem centro de pesquisa clínica e tem faculdade de medicina. A nossa diferença, agora eu vou falar nós, que é o que eu acredito, não só eu, você, Fabíola, professor José Lúcio, o CEO da empresa, nós enquanto Constituição. Nós somos a primeira e única rede de centros de pesquisa clínica inseridos em escolas de medicina privada em território nacional. Nós temos escolas de norte a sul do país. O futuro vai ser em território internacional. A Fabíola já está indo lá para América Latina, já está fazendo as outras escolas, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com o intuito de ampliar essa rede, de ampliar a participação do Brasil nos estudos clínicos. Chega da gente utilizar a medicação ou device, sendo que nós brasileiros não participamos. Não tem evidência de que seja bom para nós. Perfeito. Né? Para isso, a gente precisa de investigadores, de médicos capacitados, de cientistas de fato. E aí, então, para a gente montar essa rede, esse sonho, ela tinha... Pensa, hoje nós temos 14 escolas em território nacional. Como fazer isso de tal forma que isso criasse
raiz, Boa. sólida, Sim, né? sim. Agora, Fabiola, você que vai contar como é Fabiola, que foi essa junção sólida e até de parceria junto com a Ânima, né? Sim. Com a questão do Fantástico. órbita, sei lá o que mais. Então, a primeira providência que nós tomamos foi conversar com o pessoal do compliance e o pessoal do jurídico para que eles entendessem o que a gente ia fazer. E isso envolvia a gente criar procedimentos operacionais padrão relacionados à pesquisa clínica, que envolviam processos também que existiam já dentro dos CIS, nos Centros Integrados de Saúde, e das IES, né, das instituições de ensino superior. E a gente precisava da ajuda deles para que eles entendessem, até porque esses procedimentos, as normas que a gente escreveu e a política de pesquisa clínica, política institucional, tá? Ela fosse inserida dentro do contexto da instituição como um todo, né? Fosse aceita e tivesse ligação, não podia ser uma coisa excludente. E a gente procurou o compliance, procurou o jurídico, porque a questão do contrato com a indústria também passava pela questão do jurídico da Ânima. Então, após sabermos tudo isso, nós começamos a escrever a política institucional de pesquisa, que inclui pesquisa acadêmica, inclui a pesquisa aplicada, que é a nossa área especificamente, mas a gente não quer tomar conta da pesquisa acadêmica. Na verdade, a gente quer institucionalizar de uma forma muito estruturada como é que são esses processos, né? Os editais, que já existe o Instituto, mas, por exemplo, na pesquisa clínica, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente tem os editais para contratação de coordenadores, de professores, etc, 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 mas não é a minha área. O que eu quero dizer é assim, eu escrevi a política, nós escrevemos a política, porque houve consulta, houve revisão, houve aprovação, então nós escrevemos a política de pesquisa clínica dentro da instituição. Nós escrevemos 2 normas que a gente considerou relevante, porque na Inspirali não existem só procedimentos, tem normas e políticas, né? Perfeito. Então, elas são... você constrói a primeira política, depois você tem as normas de como você agir em determinadas... Então, a gente já considerou 2 assuntos absolutamente importantes para virarem normas, e a gente tem todo o procedimento operacional padrão em relação a tudo que você imaginar. A supervisão do investigador no centro, como é que é a calibração dos equipamentos, como é que chega a medicação, como é que é dispensada, tudo que você possa imaginar tem nesses POPs, inclusive se você quiser... o procedimento de você ver um laudo, por exemplo, o que você tem que fazer com aquele laudo que chega, como é que você avalia aquele laudo, e o que você faz depois, né, o médico. Como padronizar uma consulta médica não significa que você tem que agir como robô, mas como você abordar o participante, como você tem que se portar, o contato telefônico que você faz, o que deve ser feito, né? Porque isso, daqui a pouco nós não estaremos mais... É isso que eu ia falar, Nós não estaremos mais e isso vai ficar um legado para a vida toda. Quem entrar vai saber como agir, né? O passo a passo, o né? passo a passo. A gente quis deixar isso para quem for... futuramente, quem quiser saber. Isso tudo, a gente tem um site, né, dentro do grupo chamado Órbita, e dentro do Órbita tem uma parte que se chama Observatório. E todos os nossos procedimentos, aliás, da Ânima inteira, da Inspirali inteira, eles estão lá. Então, a gente tem filtros, né? E eles automaticamente vencem. Então, você tem a data de expiração, você tem quem aprovou, quem não aprovou, como pede, né, a toda a boa prática clínica relacionada aos procedimentos operacionais padrão. Então, eu convido quem quiser olhar dentro do observatório, né, com filtro Inspirali, aí procedimentos, normas ou políticas, para poder ver. Muito bem. Essa foi a base. Acho que é literalmente né? uma construção, né? Fazer um alicerce para construir. Fala. Aí, vou contar um pouco para vocês que estão aqui nos assistindo e estão pensando onde é que eles enfiaram esse centro de pesquisa, né? Então, vou contar um pouco do currículo da Escola de Medicina. Então, quando os alunos de medicina chegam no 3º ano, eles têm que
e acompanhar, fazer estágio em especialidade, né? Em consultas de especialidade médica. Todas as escolas do Grupo Inspirali, elas têm o que a Fabiola comentou, que é o CIS, Centro Integrado de Saúde, que atende a população geral, população adstrita, e quase 100% deles são vinculados ao Sistema Único de Saúde, na referência e contra-referência do SUS. Lá, então, já são ambulatórios, com todo a legislação e formalidade que um ambulatório precisa ter. Um lugar para atendimento do público de saúde. Então, eles têm o CNES, o Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde, eles têm alvará de bombeiro, sanitário, enfim, tudo que pede. E tem os consultórios médicos, muitos deles têm também clínica odontológica, clínica de fisioterapia, tem o atendimento da psicologia, é multidisciplinar. E tem, normalmente, cada centro desse tem salas de pequenos procedimentos. Aí, o que faltava pra gente? O que faltava, Fá? Ixi, a gente faltava equipamento, obra. Específico, né? Equipamento. Equipamento, obra e alguns locais específicos para essa obra. Exato. Então, aí a gente começou a fazer algumas salas específicas que um centro de pesquisa clínica precisa ter, laboratório, farmácia, entre outros que vocês que têm centro de pesquisa já sabem. Conhecem. E começamos. Então, foi tudo simultâneo. Vamos fazer em fevereiro 2 anos de Inspirali Research Organization dentro da Inspirali, né? Sim. Então, em 2 anos, quase 2 anos, a gente comprou equipamento. Equipamento que a gente fala é equipamento e a gente comprou numa época que não tinha equipamento para comprar, por conta dos estudos de vacina. Isso. Freezer menos 80, centrífuga refrigerada, enfim. Sim. Capela de fluxo laminar, tudo que é necessário. Então, nós equipamos, começamos obra e estruturamos na raiz, que é o que a doutora Fabiola colocou pra gente muito bem. Né? Para deixar tudo isso como base para que a pesquisa pudesse acontecer de fato dentro das nossas escolas. Agora, Gustavo, fala você um pouco. Como é que com isso você vai mudar o que você quer, que é formar cientista? Isso, não estou entendendo muito bem isso. E tem aquele ponto, né? Está criando a base. A gente mencionou estrutura, mencionou a base, né, de orientação normativa, regulação, a parte teórica. Aí tem aquele componente que a gente vai ter que abordar também da pessoa que vai entrar, né? Das equipes, dos participantes, do pesquisador. Aí tem umas coisas pra gente falar também de coisas novas. Mas, em particular, o que eu achei mais inovador, que me encantou na iniciativa, nesse tempo curto que a gente tem, é essa ideia de criar a cultura institucional de pesquisa. Acho que a fala da Fabiola vai muito nessa ideia, né, desse alicerce. E cultura com a questão dos valores institucionais, né, de um referencial, numa iniciativa, numa produção. E a gente está nesse processo agora de associar aquilo que geralmente, como a Andrea bem destacou, que geralmente era bem separado, os dois mundos, né? O ensino. Acadêmico. E eu posso falar, não é crítica, né? Não é crítica. É uma opinião e uma reflexão, mesmo dentro de grupos como vem o grupo da colaboração Cochrane, como ele acaba vendo evidência, por vezes fica uma tendência muito forte de ver a participação da indústria numa conotação negativa, né? E não entendendo que tem aspectos absolutamente essenciais que vêm da indústria. Então, nessa questão de a construção das pessoas nas estruturas que a gente está alicerçando, fazendo a base, eu acho que essa iniciativa de dar aula, de criar facilitadores para falar de pesquisa clínica é absolutamente encantadora e revolucionária, né? É a visão do processo amplo. E aí, eu até vou dar uma parte aqui, porque essa visão negativa, eu acho que também vem muito do fato do que a Andrea mencionou. A gente não participa dos protocolos desde o início. Sim. Né? Muito poucos centros têm a fase 1, consegue fazer fase 1 aqui no Brasil. Então, a gente os protocolos já chegam para a gente em fases avançadas. A gente não tem oportunidade, né, de trabalhar no início e fazer a discussão de que se adequa melhor para a nossa população. Fantástico. E para a indústria conhecer a realidade aqui também do Brasil. Fantástico. Porque você não pode esperar, determinado fluxo que existe no SUS, né, ou em alguns hospitais,
que aquela prática a gente experienciou isso com determinado medicamento que a indústria queria fazer uma avaliação de mundo real, só que a realidade brasileira é outra. Aquele medicamento, pelo custo dele, Sim. ele não era acessível à maioria da população. Então, assim, a gente tem que trabalhar também com a realidade do país. Mas como a gente não participa desde o início dessa elaboração do protocolo, que fantástico, né, isso fantástico. faz com que a indústria fique um pouco à parte da realidade do país. Não é responsabilidade da indústria, não é responsabilidade do investigador. É uma questão que a gente precisa desenvolver esses centros para começarem, desde o início, a participar da pesquisa. Né? A gente tem como fazer isso, a gente precisa fazer isso para estar inserido nessas discussões. Fantástico. Mas, Gustavo, você estava indo numa linha muito legal. Mas como é que a gente insere isso dentro da educação? Não, então, fabuloso, né? E vocês vão comentando que, de fato, o legal aqui é a gente participou de tudo, né? E tem esse desafio da visão nosso grupo, de tentar não apenas... Isso vou pedir licença até para a gente fazer essa menção. A gente tem essa ideia de dar o mérito às pessoas que foram visionárias. A gente está levando a cabo a visão, especialmente do professor, né? Nosso CMO, Chief Medical Officer, né? O professor Zé Lúcio. E também no nosso CEO, né? Guilherme Soares, sempre presente, sempre em apoio. Eles tiveram a visão de deixar que a gente... De forma muito clara, nossa meta não é conseguir estudo clínico e ganhar dinheiro apenas, né? Uhum. E eu até acho que para qualquer um que está assistindo a gente hoje, vai ficar muito evidente que poderia ser um tipo de receio, né? Que viria, geralmente as pessoas têm, pensar assim, nossa, eles estão dizendo como fizeram, né? A preocupação aqui é zero. A preocupação não é só conseguir estudo clínico. A Andrea destacou isso muito bem. É promover ciência no Brasil. E aí vamos na parte do ensino. A gente hoje já tem aulas de metodologia científica, né? Numa conotação que até a gente vai abordar um pouquinho no nosso episódio, né? Que a gente vai ter o episódio 2 ainda dessa série, que é a ideia de não falar só normas, ABNT, mas de falar sobre fazer pesquisa. Uhum. E saúde baseada em evidências, né? Que eu até comentei. Mas aí, esse que é o foco do primeiro ano do curso de medicina. Hoje a intenção é expandir para a saúde inteira. Mas aí a gente vem com esse core currículo, que é uma unidade curricular, uma disciplina, né, para quem estiver assistindo que não está habituado com essa nomenclatura que a gente usa. Então, uma disciplina, uma unidade curricular para falar sobre pesquisa clínica, que vem na carência do que a gente não teve, né, nas nossas formações. Exatamente. E que com ousadia, pedindo licença a quem estiver assistindo, caso tenha, de meu conhecimento, não é algo comum nos cursos médicos. Não é o que o MEC preconiza para nenhum curso de medicina e até de saúde. Né? É pensar à frente, não esperar fazer porque tem que fazer. É fazer porque vê que é um caminho para ajudar na formação dele. Aí vem os temas, né? Vamos lá, vocês me ajudam. A gente vai falar, farmacovigilância, legislação, ética em pesquisa, né? História da pesquisa clínica. Ferramenta de notificação. Reação adversa. Macroeconomia, conceitos, aplicações. É um espectro de conteúdos que, claro, né? Não dá para ser a mesma coisa. Quem tem experiência, que faz uma pós-graduação nesses temas. Mas é uma inserção nova, né? Dentro de uma formação num curso de saúde, com nossa intenção de expandir, que a gente nunca foi de segregar, né? A gente está começando esse processo na medicina, mas a ideia é expandir. E eu sinceramente, eu até fico tocado nessa ideia de construir essa cultura institucional. Sim, exato. Sim, muito importante. Esse episódio de hoje, para a gente tem esse quê de destacar o que a gente tem feito. A gente está começando esse primeiro ciclo, né? Eu tenho um tempo de produção dessas bases. A gente foi semeando durante esse tempo, vai começar a colher muitos frutos agora. Mas também tem aquela ideia de que o público que vai assistir é da nossa instituição, né? Não é restrito, mas para esses em particular, a fala é que você sinta esse cuidado e o nosso interesse de cativá-lo. Vai vir essa ação, né, Déia? Vai vir essa E por falar em expandir, fala um pouco sobre o que surgiu quando a gente começou a fazer os centros. Que legal, que legal. É verdade, isso é muito legal. Então, na verdade, os centros de pesquisa era para só ter no CIS, no Centro Integrado de Saúde. Perfeito. E aí foi a obra, a gente fez a visita inicial, todo lá com o checklist da Anvisa, o que tinha, o que não tinha, o que tinha que fazer. Aí veio a obra, veio compra de equipamento, etc. Mas aí todo centro de pesquisa precisa ter um hospital de retaguarda.
Aí a gente falou, putz, tem que buscar hospital perto das faculdades. Isso pelo Brasil todo e nós. Aí a gente falou, meu Deus, aonde que eu vou achar hospital, né? Vamos onde a gente já tem convênio, onde a gente já faz os estágios da medicina. Vamos buscar esses hospitais, que já são parceiros da Inspirali, das escolas, das IES. Muito bem. Aí a gente foi em um, foi em outro, tudo bem. Aí dali a pouco, mas pra que vocês querem isso? Porque a gente fez o centro de pesquisa dentro do CIS. Poxa, mas a gente também quer fazer pesquisa. A gente também quer fazer pesquisa. E aí, muito bem falou a Fá, e nos motivou e motiva ainda, né? De alegria, de saber que a gente está podendo expandir a pesquisa clínica, não só para as nossas clínicas, mas para hospitais e localidades que não tinham acesso. O acesso, eu falo acesso ao participante. Então, por exemplo, é diferente. Se você pega uma população, uma que tem uma doença rara e etc. Se você tem uma doença rara ou uma doença que não tenha cura, por exemplo, um câncer aí que não tenha cura. Se eu vou me tratar, eu quero saber quais são as pesquisas que tem, quais são as terapêuticas novas que eu quero usar, né? Perfeito. E a gente pôde levar isso, eu vou dar um exemplo. Pode falar, né, Fá? Pode, não tem problema? Não. Então, vou falar. A gente pôde levar, por exemplo, a pesquisa para Santa Casa de Lagoa Santa. Lagoa Santa é um município próximo a Belo Horizonte, com poucos habitantes, né? Só que a Santa Casa é um hospital referência para uma série de municípios. Vespasiano e municípios ao redor, né? Vespasiano, que é perto de Belo Horizonte, sim, mas também um monte de localidades ao redor. Então, isso é muito legal. E também hospitais que vieram nos contatar de locais onde a gente não tem escola, como eu acho que também não tem problema, a gente tem contrato assinado, então eu posso falar. É o Hospital Primavera de Aracaju. Sim. Então, a gente já está ampliando essa rede para fortalecer o quê? A pesquisa no nosso país, onde a gente nasceu, onde a gente vive. E, enfim, então acho que isso é muito legal mesmo, Fá, bem lembrado. Bem lembrado. Eu acho que, como a gente já está encerrando o nosso tempo, a gente precisa lembrar de algumas pessoas nessa trajetória, muito né? Muito bom. Fá. Então, assim, eu queria... A minha trajetória é de agora. Eu queria falar um pouco da oportunidade, né, de que isso esteja se expandindo. Então, hoje, por exemplo, a gente está com um projeto devido à Missão Amazônia, né, a gente pôde aceitar um projeto que a gente está em vias de ver, de fazer a viabilidade desse projeto, que é numa doença específica, mas que a gente conta muito com as pessoas que participaram da missão. Então, meu agradecimento à Lena Pérez, que foi a primeira pessoa com quem eu falei, e agora a Sheila, que está me ajudando muito no desenvolvimento desse projeto para a gente conseguir fazer na região norte, que vai ser muito importante para a gente. Então, eu quero deixar meu agradecimento pelo envolvimento e interesse em dar esse suporte. Fantástico, fantástico. Eu acho que vale a pena a gente lembrar de todos os nossos diretores regionais, né? Que então a Inspirar, ela tem os diretores regionais. Então, a gente agradece muito ao João Bisário, ao Paulo Jesuíno, ao Rodrigo lá do Sul. E temos um carinho de alguém. Eu deixei por último um carinho especial mesmo pelo pão de queijo. Pelo pão de queijo. Pelo Natan lá da Regional Minas, muito né? Bom. Eu acho que a gente tem o agradecimento ao professor José Lúcio, que nos apoia em todo momento, em tudo que a gente pensa em fazer, né? E acho que é isso, né? Ao CEO. Então, vamos lá. Então, né, tem esse aspecto realmente, né, fantástico das colocações de agradecer. E tem outra que a gente tem que citar hoje, que é o que a gente já fez. Que eu fiquei dando ênfase muito de construção, né? Vocês estão destacando de estar fazendo. Então, só para mencionar, para quem nos assiste ter ideia, né? A gente está fechando, então, esse vai começar o novo ciclo, vamos fechar 2 anos da Inspirali, né? Em fevereiro, da Inspirali Research Organization, né? A gente está nesse percurso com muito empenho, e a fala é essa, caso você não tenha visto ainda os resultados aparecendo, entenda, vão aparecer, né? Foi um começo e já está prestes a começar esse resultado a aparecer, mas a gente já dispõe hoje, para nossa alegria, né?
de 9 centros de pesquisa, né? Entre aqueles que estão dentro do CIS e de hospitais parceiros. Tem novas parcerias ainda em andamento. Estou mencionando só os que a gente já dispõe. Isso. Nós temos também hoje 10 contratos, né, de pesquisas clínicas, 11 já, né, fechados com pesquisas já iniciadas e prestes a iniciar. Então, foi uma produção que, acho que para nosso orgulho, né, foi algo muito desafiador, para algo que ainda é novo, mesmo para a indústria entender a dinâmica de como funciona, tanto os centros ligados a uma gestão, né, centralizada. Única, isso. É algo realmente inovador. Mas nesse destaque... Até porque fica parecendo, vale a pena ressaltar, eu sei que tá acabando, mas a gente só faz a gestão macro, né? Não dá pra gente fazer tudo. Aí cada centro opera, e a Carla também aí, como a Fá bem lembrou, viaja pelos centros, a gente também para ensinar, né? Para fazer o papel um a um. Mas a gente faz a gestão macro. Cada um vai sendo conduzido com pessoas específicas nos locais, né? Hoje, dependendo muito mais da gente, né? Mas, de fato, isso fosse legal mencionar da Carla, de estar lá junto, do lado, fazendo, ensinando e deixando cada centro ter sua vida própria, né? Infelizmente, essa parte, toda vez essa parte notícia ruim fica comigo. Que é de que a gente está estourando nosso tempo, né, programado. Vamos fechar só com, pelo menos, as 2 palavrinhas, assim, de vocês, para a gente dar um fechamento de... vamos lá, uma proposta desafiadora. O que vocês veem de perspectiva futura, né? A gente já falou do que a gente fez, do que nos motiva. O que vocês veem que a gente... Para dar um destaque, só para dar um gostinho para alguém que está nos vendo, imaginar o que ele espera que vai vir aí da Inspirali Research Organization em que eu possa participar, né? Talvez precisando docente, aluno. Quem que tem alguma coisinha a falar, assim, para dar esse fechamento? Eu acho assim, pessoal, confie no trabalho. Existe um trabalho enorme por trás dos bastidores, né? De quem está fazendo, de construção, de contato, de seguir normas, de seguir regulações. Então, assim, é um trabalho gigantesco. Por isso que os resultados demoram a aparecer. A gente precisa treinar pessoas, a gente precisa fazer o contato, a gente precisa organizar a logística, a jornada do participante, a logística daquele centro. Os processos demoram, da indústria, de assinar contrato. Enfim, é uma coisa gigantesco. Então, a gente está fazendo esse trabalho de construção. Se vocês forem pensar, 2 anos por uma coisa que é nova na empresa, é muito rápido, é um tempo muito curto, né? Quer dizer, é uma mudança, como o Gustavo falou, de mentalidade, é uma construção, é trazer, talvez pessoas achem assim, é mais trabalho, a pesquisa clínica é muito regular, é muito detalhada, mas quando ela vira medular, é um prazer enorme a gente trabalhar com isso. Ela melhora a qualidade do atendimento médico, ela melhora a questão de como você aborda o teu paciente, não é só o participante de pesquisa, mas o próprio paciente. A gente vai falar isso num outro episódio. Então, assim, demora, mas confiem na gente, se envolvam mais. Tentem pensar em projetos que a gente pode desenvolver. Os alunos também participem. Se Deus quiser, no futuro a gente vai criar uma liga de pesquisa clínica. Mas confiem que o trabalho vai aparecer, vai sair, vocês vão envolver. Perfeito. Confie e desafie, né? Confie, fantástica. Bom, desafio para o próximo ano, acho que nós temos muitos. Mas vamos lá. Nós vamos abrir mais centros no próximo ano, então vamos aumentar a quantidade de centros. Nós vamos capacitar fortemente toda a nossa equipe docente, que entre os docentes nós temos muitos investigadores principais dos nossos estudos clínicos. Nós vamos trazer uma capacitação de fora, que vai nos ajudar a solicitação de grants, que quase nunca o brasileiro sabe escrever e submeter para órgãos internacionais os grants. A gente vai capacitar nossos docentes para isso, para que a gente possa fomentar de fato os estudos nas nossas escolas. Acho que chega, tá bom por aí, né? Eu já achei, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que nos ouviram e nos escutam. E como disse a Fá, juntem-se a nós. É difícil, mas nós estamos aqui, resistindo bravamente. Impecável, impecável. Então, só para dar aquele fechamento, né, para todo mundo lembrar,
Vocês já estão vendo como é que é a discussão agora. Imaginem como é que vai ser a sequência da série, né? Continua acompanhando com a gente. Toda quinta-feira, saindo episódios do nosso podcast Pesquisa Clínica, tá? Também não deixa de acompanhar o @InspiralEducação para ver nossas postagens. Comenta no vídeo, faz coloca a sua opinião, suas questões, o que você queira saber. Vamos ficar muito felizes em receber. Muito obrigado pela sua atenção, por estar conosco nesse período, tá? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.